Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Este é o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional, meditando na palavra, falando com Deus. Eu sou o pastor Sinésio e esse é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Queridos, esses dias tenho falado com vocês sobre este evento, Escatologia e Apocalipse. Evento que acontece no dia 3 de junho, das 20h30 às 23 horas. Um evento virtual no Facebook Live. O evento limitado a 50 pessoas, para que a gente possa ter um momento de interação, a gente possa conversar e atender a todos. E já é um grupo razoavelmente grande. Você deverá fazer um investimento de R$ 4,99 para poder participar desse evento. Você vai investir aí na sua vida e vai investir também aqui no nosso ministério. Tudo que nós discutirmos aqui nesse evento será baseado nesse livro, o meu primeiro livro, por assim dizer, Apocalipse Sem Mistérios, que hoje está rebatizado como a Bíblia Sem Mistérios, Apocalipse, porque ele faz parte de uma série de comentários da Palavra de Deus. Certo? Então, Escatologia e Apocalipse, os links estão aí na tela, tem também nos comentários do vídeo, você acha lá no Facebook, na página Apocalipse Sem Mistérios. Muito bem, feito isso, vamos ao nosso momento de oração, vamos falar com o nosso Deus. Não há nada que o Senhor Jesus não possa realizar, Ele declara isso explicitamente: tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Evidentemente, ele está falando de alguma coisa que seja segundo a vontade dele, O apóstolo João reforça isso para a gente lá na sua primeira epístola. Nós vamos falar com Deus, queridos. Eu tenho certeza que é da vontade de Deus que você tenha saúde, é da vontade de Deus que você tenha trabalho, que você tenha recursos para sustentar sua família, é da vontade de Deus que a nossa oração sirva a Ele. É da vontade de Deus que cessem as guerras desse mundo, principalmente essa que a gente acompanha mais de perto, que é o conflito árabe-israelense. Enfim, Deus tem uma vida abundante para todos nós e tem livramento para todos nós o tempo todo. Basta que nós clamemos a Ele de todo o nosso coração. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Teu trono, trono de graça, Pai. Trono que a Tua palavra diz que nós podemos correr para Ele para sermos ajudados em tempo oportuno. Muito obrigado, Pai, pela vida que emana do Senhor sobre nós. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pelas provisões tão pontuais em nossas vidas, Pai eterno. Senhor, hoje eu quero orar especificamente por aqueles que estão com enfermidades, ó Deus. Estão com parentes na UTI, parentes internados, que estão em si mesmos adoentados, ó Pai. Muitos têm pedido oração para nós aqui, nós temos clamado por eles constantemente. E eu quero pedir agora, Deus, em nome do Senhor Jesus, estendendo as mãos sobre todos os que estão enfermos, todos os que estão em UTIs, que estão sendo apresentados no Teu altar nesse instante. Visita com o Teu poder e em nome de Jesus, haja saúde sobre essas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Visita, Senhor, cada família que tem alguém necessitado de um toque de cura agora, meu Pai. Oramos, Pai, mais uma vez pelo nosso país. Visita a nossa nação. Tu tens visto, Senhor, o que tem sido feito aqui pelos líderes, Pai, dessa nação, por homens malignos, corruptos, homens que espalham o vício, que espalham as drogas, que espalham a prostituição, Senhor, a decadência no meio desta nação. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, o sistema judicial com homens honestos, homens sensatos. Fortalece, Senhor, as nossas polícias, meu Deus. Cuida, Senhor, da segurança desse país por meio desses instrumentos que o Senhor tem dado, Pai, que o Senhor estabeleceu, autoridades constituídas por Ti, meu Deus. Pedimos mais uma vez sobre Israel, sobre os árabes ali na faixa de Gaza. Oh Deus,
Cuida também daquela situação. O Senhor tem controle. Vidas estão sendo perdidas, meu Deus. Estende as tuas mãos sobre aquele lugar que o Senhor escolheu para pôr o seu nome, Pai, lugar de tantos conflitos, de tantos confrontos, Senhor. A tua paz, Senhor, venha sobre este mundo, meu Deus. Não a paz enganosa do anticristo, mas a paz de Cristo venha sobre este mundo. É o que nós pedimos a Ti. Fica conosco nesse momento, abençoa, Senhor, nossas meditações, reflexões aqui. Pai, nos faz crescer na Tua palavra e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então meditar também agora na palavra de Deus, queridos. Esteja atento ao que o Espírito quer falar aos nossos corações. Leitura de hoje, Salmo 119, o maior dos salmos, 176 versículos falando sobre a palavra de Deus. Separei aqui os 5 primeiros versículos para a nossa leitura. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. E o tema de hoje, dentro desse salmo, eu peguei esse aqui, a plenitude da palavra de Deus. Então vamos falar hoje sobre a palavra de Deus. O Salmo 119, ele é um hino de louvor, à palavra de Deus. Ele exalta aqui as escrituras sagradas. Evidentemente, sendo um salmo, ele está falando do Antigo Testamento, está falando da lei mosaica, mas não deixa de ser, contextualizando aqui, para as escrituras como um todo, como nós as conhecemos hoje. Esse salmo é muito interessante. Ele tem 22 estrofes. E cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Evidentemente, isso só pode ser percebido quando você pega o texto na sua língua original, Aí você vai perceber ali, o Aleph, o Bet, o Gimel, enfim, as 22 letras do alfabeto hebraico. Ele fala da lei do Senhor. Uma lei que não pode ser ignorada. Por isso que ela é traduzida aqui com outras palavras, como estatutos, mandamentos, decretos, preceitos, instruções, todas situações que nos levam a obedecer, a cumprir, a observar esta lei em nossas vidas. Enfim, hoje é dia de nós repensarmos a nossa relação com a palavra de Deus. Como anda o seu comportamento em relação à Bíblia Sagrada? Alguns dias atrás eu falei sobre bem-aventuranças, baseado num dos salmos que nós demos, citando lá também o Sermão do Monte. E hoje nós temos mais uma bem-aventurança do Salmo 119. E essa aqui está relacionada ao nosso comportamento em relação à lei do Senhor, à palavra de Deus. Nós temos sido exortados de diversas maneiras ao longo da nossa vida espiritual. São pregações, estudos, enfim, mensagens, N coisas, conversas. Nós somos exortados a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus. Pode ser que alguns novatos na fé, recém-convertidos, não entendam a importância dessa palavra para as suas vidas. E sabemos também que muitos que já estão há algum tempo aí servindo a Deus, também são relapsos em relação à palavra de Deus. Enfim, vale relembrar todos nós hoje, nesse dia, práticas importantes em relação à Bíblia, que podem nortear a nossa vida com Deus, que pode revolucionar a nossa vida espiritual. E que práticas são estas? A mais simples delas, quer dizer, é a leitura. A leitura da palavra é a coisa mais simples que nós podemos fazer diariamente. Uma leitura constante, não uma leitura eventual, mas constante. Já que a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, então nós precisamos nos alimentar diariamente, como fazemos isso em relação ao nosso corpo.
Às vezes nós somos muito cuidadosos com nossos corpos aqui, com exercício, com vitaminas, não deixamos de nos alimentar, repousamos. Ou seja, nós investimos no nosso corpo físico, mas somos extremamente negligentes com o nosso espírito, com a nossa alma. E eles não se alimentam dessas coisas naturais, eles se alimentam das coisas espirituais, se alimentam de oração, se alimentam, de tempo com esta palavra. E a leitura é aquele arroz com feijão que nós podemos fazer em relação à Bíblia. Arroz com feijão, aquela coisa básica que todo dia nós comemos, independente das circunstâncias, no mínimo alguma coisa a gente come. Então, isso é a leitura da Bíblia. Todos os dias, não um ato religioso, pessoal, mas um ato devocional, aquela leitura esperando receber do Senhor o que Ele realmente tem para nos dar por meio desta palavra. É um meio, nós falamos tanto de buscar a Deus, fala-se tanto, às vezes a gente vê movimentos de busca ao Senhor. Queridos, a maneira mais simples de buscar ao Senhor, nós lemos até nos versículos iniciais aqui, é por meio da palavra dele, lendo a palavra dele. Eu sempre gosto de usar uma ilustração, que algumas pessoas reclamam, falam, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. É muito interessante essa reclamação, sabe por quê? Porque nós comemos todos os dias, comemos alimentos que nós não conhecemos o teor calórico, não conhecemos quais são as vitaminas, não conhecemos o impacto deles no nosso organismo, mas comemos todos os dias. Ou você sabe explicar em detalhes cada coisa que você ingere. Talvez um nutricionista saiba, mas a maioria de nós não sabemos. No entanto, comemos todos os dias. Comemos pão, ali tomamos café, jantamos, enfim. E não entendemos nada. Ou você se preocupa em ficar lendo o que está escrito lá nos rótulos dos alimentos. Eu tenho quase certeza que a maioria de nós não faz isso. Mas comemos. Então por que essa reclamação de não entender? O Espírito entende, queridos. O Espírito entende. E quando nós estamos fazendo a leitura, o Espírito Santo se encarrega de fazer isso ser aplicado em nossos espíritos, em nossas almas, e nos dar crescimento e fortalecimento espiritual. A segunda prática é a meditação. A meditação requer um pouco mais de tempo. Por quê? Porque além da leitura que nós fazemos, nós vamos gastar um tempinho também refletindo na palavra, digerindo aquilo que nós acabamos de ler. O legal da meditação é que nessas horas o Espírito Santo nos revela as coisas profundas da palavra de Deus, coisas que talvez nem imaginamos, nem percebemos na leitura, por melhor que ela seja. Então, meditação, uma segunda prática. Leitura, meditação, perceba, é uma escala crescente. Nessa escala crescente, depois vem o estudo da palavra, e perceba que ele precisa de mais tempo ainda. Por quê? Porque além da leitura e da reflexão, nós vamos precisar também, queridos, de materiais para estudar a palavra de Deus. Materiais como esses que você pode ver aqui ao meu redor, esses livros, são todos livros voltados à análise das Escrituras de uma maneira ou de outra. Uns comentam, um fala sobre palavras, outro fala sobre assuntos, enfim. Nós vamos estudar, nós vamos então ter profundidade na palavra de Deus. Leitura, meditação, estudo. Coisas simples, coisas que exigem de nós só uma coisa, um detalhe: vontade, desejo e separar um tempo para a palavra de Deus. E eu escolhi terminar essa reflexão de hoje com esta imagem, a imagem que eu coloquei como tema da nossa meditação diária. Ela nos lembra o Calvário. O Calvário nós sabemos, Cristo crucificado ao lado de dois ladrões. Cristo, o Verbo, o Verbo de Deus, a palavra viva, tendo dois malfeitores, uma à direita e uma à esquerda. Um que o rejeitou e o outro que submeteu a ele: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, tem misericórdia de mim, me salva, me ajuda, me tira dessa situação de morte. Resposta de Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, queridos, isso mostra a nossa relação com a palavra de Deus. Aqueles que a rejeitam, que a afrontam, que a ignoram, o que sobra para eles, a não ser a condenação, como sobrou para aquele homem? Mas aqueles que se sujeitam à palavra, que buscam a palavra de Deus,
querem deram o socorro para suas vidas, então eles têm a promessa de um reino eterno. Estamos diante da palavra de Deus, temos elas em nossas mãos nos dias de hoje. Qual é a nossa atitude? Como nós temos nos comportado em relação às Escrituras? Hoje é dia, como falei, de repensarmos o nosso comportamento em relação à palavra de Deus. Aprendendo dela, mas sobretudo vivendo, aplicando, que é o que o Salmo 119 nos convida a fazer. Essa nossa meditação para o dia de hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tá bom? Tem recadinhos aqui no final. Foi legal para você? Compartilha, ativa as notificações, porque todo dia, às 7 da manhã, eu chego com o pão nosso de cada dia. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.